Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Iniciando a nossa live de hoje com o querido Marcos Castro. E enquanto o Instagram avisa o pessoal que eu já estou ao vivo, já vou avisando que esse tema é um tema muito interessante. O olhar sistêmico para os relacionamentos, casais, pais e filhos. E quando eu pensei nesse tema, o nome do Marcos logo me veio em mente e ele foi muito generoso, dizendo esse sim para esse encontro. Deixa eu te achar, o Marcos entrou aqui. Deixa eu te aceitar. Esse tempinho é normal, comecinho do Instagram para chamar o pessoal aqui para entrar. Peraí que eu fiz alguma coisa aqui. Vamos lá. Marcos. Ei. Agora foi. Boa noite, Rosane, Fabiana. Oi, Marcos. Boa noite. Boa noite, que bom te ver aqui, gratidão pelo teu sim. Ah, que gostoso, né? Sempre é bom para a gente poder conversar um pouco. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, você também me escuta bem? Tô ouvindo bem. Eu que tô colocando Beleza. só um fonezinho aqui, deixa eu colocar o outro. Então, enquanto isso, eu vou Aí. apresentar o Marcos, para quem não o conhece. O Marcos, ele é analista judiciário, ele é pós-graduado em constelação familiar, com ênfase em direito sistêmico. E também é professor da Hellinger. Então é uma grande honra ter você aqui hoje. E um especialista no assunto relacionamentos, né, Marcos? Aprendendo, né? A gente vai sempre aprendendo, caminhando, descobrindo. Deixa eu ligar mais uma luz aqui para ver se fica melhor para vocês. Tá. Aproveitando aqui, fazendo os testes, acho que ficou pior, né? Ficou bom, ficou claro, ficou bom. Ficou? Ah, então tá. Ficou ótimo. O Marcos Assim ficou a um pouco gente. assustado hoje, né, Marcos, com as perguntas que eu abri na caixinha. Nossa, eu falei assim, bom, vai estar animada aí nossa live, porque já temos algumas perguntas. Resta saber se as pessoas que fizeram as perguntas estão aqui, assim, se elas querem a resposta, né? Ah, eu Thaís, eu entendo que sempre falo sim. assim, Eu as entendo que perguntas, sim. eu Uma falo, as delas, perguntas podem inclusive, falou assim: fazer. ah, desculpa. Uma delas até falou assim: não, depois eu vou dar aula nesse horário, mas eu vou assistir para saber as respostas. Eu falei: ah, se conecte com o que ele vai dizer, porque é isso. Às vezes não tem uma resposta certa ou errada. Simplesmente eu abro essa caixinha para trazer um pouco do contexto assim, do que as pessoas também esperam quando a gente fala sobre o olhar sistêmico para os relacionamentos. Então, Marcos, seja Exatamente. bem-vindo. É contigo. Ah, eu fico muito agradecido aí, primeiro, né, pelo convite, pelo nosso encontro. E isso que você estava trazendo já inicialmente é muito legal, assim, que a gente possa falar, olha, às vezes as pessoas querem encontrar, né, dentro da visão sistêmica ou da própria constelação familiar, uma receita prontinha para aquele problema, né, para aquela inquietação. E isso exige algo de nós, né? Então, a constelação familiar mesmo, ela traz essa visão mais ampliada para nós, né? É algo assim bastante efetivo para a gente conseguir olhar aquela dinâmica que estava oculta e que talvez, né, inconscientemente gerasse ali determinados comportamentos. Agora, depois de olhado, é preciso essa decisão, né? O que é que você vai fazer com isso? Então, engana-se aquele também que busca a constelação simplesmente como uma mágica que vai resolver tudo por si mesmo. É claro que, como eu disse, né, é uma abordagem bastante efetiva. Na minha vida foi assim transformador, né, e por isso que também segui aí com a constelação familiar.
agora você precisa fazer algo de bom com aquilo que você recebeu. E aí já está dentro até das leis, né, que o Bert traz para nós, desse equilíbrio entre o dar e o tomar, o receber. Então, o que você vai fazer com aquilo que você recebeu? E aí, por isso que também exige sempre uma atitude, uma decisão, né, um entrar em movimento e seguir o movimento de cada um. Sim, e é a parte mais desafiadora, porque muitas pessoas passam pela constelação, entendem, olham para o que precisava, só que na hora de tomar da ação mesmo, ainda não conseguem fazer esse movimento. E aí falam, aquela constelação não deu certo. Mas o que é dar certo? O que é dar certo? Exatamente. Isso, né? Quer dizer, ou então, alguns às vezes falam assim, mas olha, eu te procurei agora, mas eu já fiz uma constelação uma vez sobre esse mesmo tema, mas não deu certo, não. É isso que você falou assim, mas não era o que eu esperava, não. Né? E realmente, assim, não sabemos, quando abrimos essa constelação, não sabemos esse resultado final, porque realmente é algo que passa por nós, mas no que está em nós, no meu controle, na minha cabeça, no racional. Né? Então, ficamos ali também como esse instrumento abertos àquilo que se mostra, porque a constelação justamente se baseia nessa fenomenologia. Às vezes as pessoas escutam essa palavrinha e falam, nossa, o que é isso, né? Esse olhar fenomenológico. E é justamente você deixar que esse fenômeno se apresente. Então, nos colocamos ali totalmente presentes, né? Abertos àquilo que se apresenta. E aí, quando estamos nessa postura, inclusive de contenção, né? Abandonando assim tudo aquilo que está na nossa cabeça. E quando eu digo isso, não é porque não serve o racional, mas é porque nós vamos deixar também que outros elementos possam atuar e trazer para nós esse fenômeno e mostrar qual é essa dinâmica que ainda atua hoje, que está presente e que traz conflito, inquietação, algo que a pessoa foi buscar para tentar solucionar para ela mesma e também para todo o sistema. Sim. E é importante trazer nesse olhar dos relacionamentos, principalmente aqui como advogada, e em casos que eu atuo na área de família, o mais recorrente são as questões do divórcio, as questões do tomar partido, de pegar, de um filho tomar partido de um pai ou de uma mãe que estão passando por esse processo. E até olhando as perguntas, essa coisa de agora eu me separei, eu não consigo me relacionar novamente, ou então faz diferença ter o nome ainda do meu ex-marido, isso tem um impacto na minha vida, ou então já me divorciei, mas não consigo, isso acontece muito, não consigo levar a certidão até o cartório para sabe, tirar mesmo, é como se fosse um marco que as mulheres normalmente não conseguem fazer esse movimento. Sim. Tudo que você falou, eu vou falar pode, não é? Vou falar assim, nada assim concreto, isso representa isso ou aquilo, mas sim pode ter uma implicação dentro do sistema, né? E eu me lembrava uma vez de uma pessoa que nós estávamos falando sobre o tema, né? Casais, pais e filhos. Na verdade, a gente estava falando sobre herança também. O foco era sobre herança. E de repente, dentro de um movimento da constelação, ela se deu conta dessa questão a respeito do nome, que ela percebeu, assim, que depois de muito tempo, já fazia mais de 25 anos, que ela tinha separado do marido e ela ainda utilizava esse sobrenome do marido. E ela se deu conta o quanto ela ainda estava vinculada naquela relação. Né? Então foi interessante, assim, porque de repente de um movimento, ela, nossa, né? Eu olhei para minha identidade agora e vi que eu ainda levo o nome do meu ex-marido. Né? E aquilo teve um impacto nela, um movimento. E claro que ela não teve outros relacionamentos.
né, depois desse ex-marido mesmo, que durante tanto tempo. E o que se percebia ali que ela trouxe era assim, nossa, agora eu percebo também o quanto eu ainda estou vinculada àquele homem. Né? E eu sempre dizia assim, olha, é preciso fazer essas despedidas, né? Porque também essas despedidas nos liberam para esse próximo relacionamento. E como é que a gente faz a despedida? Né? Porque também tem isso. Não é você virar as costas e você desdenhar e você negar tudo aquilo que aconteceu antes e classificar como ruim. Mas essa despedida também precisa ser amorosa. Ou seja, eu também dou um lugar no meu coração a todos esses parceiros, essas parceiras com quem eu convivi durante um determinado período. E isso não é fácil. Não. E, Thaís, muitas vezes as pessoas não se dão conta da importância desses que já passaram na vida dessa pessoa e que trouxeram algo. Por algum período, trouxeram algo. Mesmo que lá na frente parece que só vai lembrar dos momentos difíceis ou, né, daquelas dificuldades que teve, o relacionamento terminou e muitos ainda falam assim, nossa, foi um fracasso. E às vezes você tem 2, 3 filhos dessa relação. Então é assim, começar a olhar para tudo que essa relação trouxe. Alguém já colocou aí, né? Nada fácil. E eu sei que não é nada fácil. E é justamente esse movimento exigente para nós. E que nos libera totalmente para que a gente possa ter uma relação saudável, uma relação próspera. Sabe por quê? Quem colocou que não é nada fácil é que está preso na raiva. Se separou, mas aquela raiva permanece? Aquela raiva, ai, não deu certo, ou eu sofri, ou eu fui injustiçado, ou isso. E aí, dentro dessa relação, eles ainda ficam ligados, ainda que seja por esse sentimento, pela raiva. Né? Então, conseguir abrir espaço para isso, para que você possa olhar também para tudo que foi vivenciado juntos, e o que é que também isso te trouxe, de alguma maneira. E agora, algo se encerrou, e algo também pode seguir o seu caminho para ele e para ela. E assim eles conseguem se liberarem mutuamente. Sim. E é importante também, pelo menos para mim, Marcos, na minha experiência, foi reconhecer os meus 50% pelo que não deu certo. Porque antes eu não conseguia ver isso. Eu achava só que, nossa, que tristeza, isso não deu certo, mas eu fiz o meu melhor e tudo que eu fiz foi bom. Como que isso não deu certo? Então, Sim. reconhecer que dentro dessa relação eu também... a parte que não deu certo também é minha, é um grande aprendizado, mas que isso traz uma leveza e uma paz. E a relação depois cresceu, porque é isso, tem um filho, né? Tem uma filha e a relação cresce a partir desse momento em que eu consigo reconhecer, mas certamente é um processo que te puxa, né? Te exige. Claro, claro, porque quando você coloca isso seu, não é? O que é meu dentro dessa relação? Porque se está em relação, existe algo desses que estão envolvidos, não é nada de um só, né? E você quer ver algo que não dá certo e que vai afastar, que vai distanciar, é justamente quando essa relação, por algum motivo, está abalada, é você começar a contar quem é que fez mais, quem é que fez menos. Quem deu mais, quem deu menos. Né? Quem sofreu mais, quem sofreu menos. Quem deu motivo para isso ou para aquilo. Isso não leva a nada. Não leva a nada. E você vai ficar patinando nesse sofrimento. Então, reconhecer também aquilo que é seu. E aí, o que você trouxe? Somente aquilo que é meu. Eu nem falo de percentual e nem vou falar de culpa. Não estou falando de culpa. Sim. Qual é a sua contribuição diante de tudo isso? E nesse aspecto, né, a constelação familiar, ela nos ajuda bastante, porque existem questões que são invisíveis. Existem questões, existem informações que estão presentes no sistema familiar. Então, muitas vezes, numa separação, alguém falou assim, nossa, mas, por exemplo, quem quis a separação fui eu. E quem disse que isso vai trazer realmente essa paz em você?
Como é que se desenvolveu tudo isso? Isso é muito importante, porque muitas vezes aquele que, por exemplo, fez algo dentro da relação que gerou uma separação, o outro já não estava disponível para essa relação há muito tempo. E aí, quando a gente vê isso dentro da constelação familiar, a gente vê essas dinâmicas que atuam e a pessoa consegue tomar essa consciência daquilo que também lhe é próprio. E aí, assim, fazer essa liberação dela mesma, do sistema e do outro. Sim. Agora, no direito que você está falando aí nós temos várias situações, né? Como é bom trazer a constelação para que a gente possa fazer um caminho de paz dentro desses processos de separação, divórcio, a questão dos filhos, para que essa família, porque esse vínculo permanece. Olha só como é bonito quando a gente consegue olhar um pouquinho além e verificar que esse vínculo permanece. E esse filho leva nele mesmo esse pai e essa mãe. E quantas vezes esses filhos acabam se colocando nesses lugares para salvar essa relação dos pais, porque eles querem o papai e a mamãe juntos. Às vezes eu falo assim, vamos fazer um exercício. Olha, se você tivesse que colocar a mão no seu coração, faz aí, Thaís, vamos ver como que vai ser com você, que eu não estou te vendo de longe assim. Se você pensar no seu pai, as suas mãos representam o seu pai e a sua mãe. Como você colocaria aqui no seu corpo, perto do seu coração? Vamos ver. Como está a sua mão? Me fala que eu não estou vendo sua mão. A minha mão direita está no meu coração. E a esquerda? A esquerda está na minha perna. Olha só. Então eu falei assim, um é o pai e a mãe, né? Então olha, como é que eu vejo isso? Onde que está assim, esse distanciamento que existe, essa liberdade que existe entre eles? Algo aconteceu que gerou um distanciamento. E aí essa criança coloca esses pais, passar essa certeza de que nela esses pais permanecem sempre juntos. Ainda que como homem e mulher, dentro daquela relação, eles precisaram se separar. Talvez porque algo já tenha cumprido o seu papel dentro desse sistema. E agora, a missão de um, a missão de outro, já não é mais em conjunto, mas agora eles seguem separados. Só que no filho, permanecem sempre juntos. E aí, como é bom quando a gente pode passar essa certeza para os filhos, como pais, né, ou como operadores do conflito, como facilitadores, de olhar para essa criança e dizer, olha, em você, os seus pais permanecem sempre juntos. E você pode amar a sua mamãe e o seu papai desse jeito que eles são. Porque em você, eles seguem juntos. Sim. E isso é tão importante até para depois o relacionamento que essas crianças vão crescer e como elas vão se relacionar também com os seus parceiros. Então é um presente mesmo, quando a gente consegue internalizar de fato e quando a gente fala isso, de sentir esse amor pelo pai, por ela, isso é algo que a criança sente, porque só dizer da boca para fora a gente sabe que não funciona. O negócio é realmente sentir, internalizar e imediatamente a gente libera essa criança. É uma coisa assim impressionante. E o que eu vejo assim nos atendimentos é que as pessoas, normalmente eu atendo, a maioria são mulheres, mas não exclusivamente, eu tenho sentido que os homens também estão chegando. Tem um momento de culpar, né? Realmente dá raiva. Elas chegam naquele estágio de culpa, tenho que culpar alguém e a culpa é dele por causa disso, e aquelas, né? Eu abri mão de tantas coisas para permanecer nesse relacionamento e aí ficam nesse jogo de buscar os culpados. E tem gente que fica anos fazendo isso, passa a vida inteira fazendo isso. Fica. E também, igual eu disse, né? Essa questão da culpa nesse momento, ou ficar contando aquele que praticou algo, não vai levar a nada. Agora, muitas vezes, permanecer nesse jogo da culpa, ele leva a não ação. Ou seja, essa pessoa permanece vinculada dentro dessa situação. Ainda que isto venha trazer bastante dor e sofrimento. Mas a pessoa, inclusive, consegue trabalhar com isso. Ela consegue lidar com isso
e muitas vezes se acostuma com isso. Uhum. O Bert falava para nós assim, olha, o Hellinger falava, para você ter uma grande felicidade, também é preciso ter uma grande coragem. E aí, essa coragem também de olhar para essa realidade que se apresenta agora. Né? Esse relacionamento, por alguma razão, não pode prosseguir mais juntos, ou precisamos encontrar uma outra maneira e fazer algo diferente para que essa relação possa crescer juntos. Né? Mas é preciso realmente despertar que existe alguma informação aí, que talvez seja também do próprio sistema, dele ou dela, e que precisa ser visto. E aí a constelação vem também como forma de nos auxiliar a olhar para esses pontos que nos permitem seguir adiante, juntos. Ou talvez seja o momento... Meu Deus, peraí. É, Travou voltou, para vocês aqui? travou rapidinho. Ai, tá. É meu celular, deu certo agora. Eu tô te Gente, que vendo, burra. travou só um pouquinho, bem rapidinho e voltou. Então tá bom. Achei que tinha Que... caído aqui a conexão. Que bom que deu certo. Sim, sim, exatamente isso, de ficarem anos dentro desse contexto de culpa, e que isso, até acho que a Ana que comentou aqui, né, que foram muitas histórias e que eles se sentiram enganados, mas olhando para essa situação, e não é menosprezar esse sentimento e nem dizer, olha, ignora isso. Acolher tudo isso, mas fazer algo diferente para que ela mesma se libere desse sentimento, desse lugar onde... Quando que ela vai conseguir se relacionar com outras pessoas se ela está tão vinculada ainda com essa mágoa? Qual é o peso que traz para ela esse vínculo com uma mágoa que não se dissolve, ela não consegue fazer esse movimento? Isso. Como eu disse assim, então, em casos como esse, olha, é importante que eu possa olhar para isso, para verificar se dentro dessa relação é possível caminhar juntos, né? Encontrar algo que a gente possa caminhar juntos, ou realmente reconhecer uma realidade de que algo se concluiu juntos e agora é preciso seguir de forma separada. Então, esse despertar, esse acordar, não é? É sair desse sofrimento e encontrar um caminho que também vai trazer felicidade para o outro e para você mesmo. Né? Ninguém precisa ficar dentro desse sofrimento. E é possível trazer esse amor que ainda existe, porque se a pessoa está ali, ainda existe amor, e eu não sei qual é a face que esse amor mostra, a maneira como ele se mostra, mas existe esse amor, porém, muito provavelmente, ele está fora de uma ordem. Porque esse amor, para funcionar, também existem ordens que regem e que suportam e que dão essa sustentação para que esse amor possa fluir de uma forma serena, tranquila e dentro dessa liberdade. E quando eu falo ordem, então não confundam com algo tão restrito, algo fechado, mas sim que caminha junto com esse amor. Por exemplo, quando essa pessoa, dentro de um relacionamento, ainda está presa no seu núcleo familiar lá atrás, ainda está exercendo um papel lá atrás no seu sistema de origem. De fato, ainda não está dentro dessa relação. Ainda não vive por completo essa relação do casal. E aí a constelação também a gente pode olhar para essas questões. E quando a pessoa se dá conta disso, ela consegue perceber e consegue caminhar por si mesma, né? Também deixar que esses destinos lá atrás possam ficar de uma forma respeitosa, de uma forma em que eu olho para aquela história e eu também posso seguir adiante e ir um pouquinho mais além. Quantas vezes a gente vê isso dentro da constelação familiar? É verdade. E uma coisa importante que eu falo sempre é que a ordem são os pais felizes para que os filhos sejam felizes. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que precisam fazer de tudo para aqueles filhos que eles tenham, se sintam bem felizes, porque então se minha filha está feliz, eu estou feliz. E ao contrário. E isso, Marcos, é importante dizer, porque quando a gente fala isso, as pessoas pensam que eu estou falando de um casal que está junto e crescendo. Mas esses pais, às vezes, eles não estão mais juntos, mas eles também precisam
estar felizes para que esses filhos se sintam felizes. Não falar assim, ah, mas ele me abandonou, ele me deixou, enfim, meu filho não conhece o pai, não vai conhecer o pai porque eu acho melhor assim, porque eu dou conta sozinho. Mas qual é o impacto que isso tem para os filhos, para as crianças? Ó, eu falo que na alma a gente não esconde nada dos filhos. Tá? Então você não esconde nada dos filhos como pai, como mãe. Né? Então, se esses pais não estão felizes, como você está dizendo, rapidamente essas crianças, né, esses filhos percebem isso. E aí eles vão entrar dentro dessa relação para tentar fazer com que algo dê certo ali. E aí começa, lembra que eu falei da ordem? Começa a sair tudo da ordem, não é? Porque também faz parte dessa ordem, porque esses filhos vieram depois. E esses filhos recebem desses pais. E aí, essa frase que você trouxe, ela é muito importante. E é um limite, assim, não é que nós, como os pais, não podemos nos alegrar com os feitos dos filhos. Claro que a gente se alegra com os filhos. O limite é justamente quando você joga para o filho a responsabilidade da sua felicidade, que esse filho é responsável por fazer você feliz. Eu estou feliz se o meu filho estiver feliz. Quando o que os filhos querem é ver os pais felizes. Então, se você quer ver o seu filho feliz, né, tenha esse bom relacionamento, encontre algo por si mesmo com o seu parceiro, com a sua parceira, que isso se reflete imediatamente nos filhos. Né? Então, quando a mulher consegue olhar para esse filho e ver o seu parceiro nesse filho e agradecer porque fica feliz que vê esse parceiro também nesse filho, esse filho prospera. Quando esse homem olha para esse filho e vê a mãe dele, vê a sua parceira nele e se alegra com isso, também esse filho prospera. Então, os pais se veem, na verdade, nesses filhos também. Porque, como eu disse, eles estão juntos nesse filho. E aí o filho não precisa ficar vinculado em fazer algo para o sucesso dos pais, mas sim fazer algo olhando adiante, fazer algo projetando para frente e não voltando para trás para devolver algo para esses pais. Né? A maneira com que os filhos podem compensar esse algo tão grande que receberam dos pais, que é a vida, é justamente seguindo adiante e fazendo algo adiante e não retornando tudo para esses pais, porque a vida já é grande demais. Então, essa maneira de agradecer, e isso é bom que também os filhos possam ver isso para não ficar preso nessa relação, mas sim agradecer, fazendo algo de bom e passando adiante tudo que receberam dos pais. Né? Chegou o momento agora que esses filhos vão realmente para essa vida com toda essa história e com tudo que eles receberam. É bem diferente de ficar voltado e querendo devolver algo para esse pai ou para essa mãe. E nos casos, Marcos, que a gente encontra quando os filhos sentem que os pais, normalmente quando tem um só, né, ou a mãe ou o pai, estão sozinhos e que eles sentem que os pais ficam tristes quando o filho tenta ir para a vida. Então, poxa, eu queria fazer tal coisa, mas eu sinto que minha mãe se entristece, minha mãe tem medo de ficar sozinha, de ficar sozinho. Eu conheço muitos casos que as pessoas não têm força mesmo, sentindo que tem esse... não é obrigação, mas não se sentem com força, porque sentem que precisam desse cuidado. Tá. Bom, aí pode existir assim, dinâmicas diferentes, tá? Então, dentro de uma visão muito superficial, né, a gente acaba entrando em uma isca, assim, como que, eu não posso deixar meus pais sozinhos, né? Ou isso que você falou, alguém fica triste ou outro. Então, assim, cuidado com essas iscas. Agora também, de novo, não significa que algum filho não tenha que fazer algo pelos pais ou cuidar dos pais, né, quando eles realmente necessitam. Né, mas o filho não precisa abrir mão da vida dele para fazer esse algo ali para os pais. Porque, no fundo, quando a gente vai olhar dentro desse olhar mais profundo, esses pais se alegram quando esse filho toma o que esses pais têm para oferecer e seguem para a vida. Então, nós precisamos ver o que está acontecendo aí. Né?
se o filho vai seguir para a vida, esses pais também têm que se olhar. Percebeu que quando a gente estava falando assim, tem pais que seguram esses filhos, não querem que saiam, como você falou, não querem que saiam para a vida, porque também se esse filho sai ali, sai da casa, Uhum. um exemplo bem físico, esses pais começam a ter que se olhar também, ir para a relação deles. E esse filho Sim. sai do meio dessa relação. Esse filho nem pode estar aí no meio dessa relação porque é muito pesado para os filhos e ele não vai dar conta de fazer algo pela relação dos pais. Nessa Uhum. relação entre esse homem e essa mulher, esse filho não entra. Então, o que a gente precisa ver de uma forma mais profunda é aonde está esse dar e esse receber, o que é que não foi tomado ainda, seja pelo filho ou pelos pais, dentro das relações que pertencem a eles, e aí sim algo entra em ordem novamente, porque o movimento natural da vida é que esses pais se alegram quando esse filho recebe tudo que eles têm para dar e podem passar algo adiante. Esse é o movimento natural. E assim também, nessa condição de filho, só para frisar isso, esse filho pode fazer algo pelos pais, se esses Uhum. pais necessitam. De Certo. vez em quando, eu não sei se é a minha internet ou a sua que tá travando. Você tá me escutando bem? Então, eu tô te escutando bem, mas às vezes fica um pouquinho, fica meio embaçadinho. Mas Ah, eu tá tô te bom. Não, vendo mas bem. o áudio tá saindo. É que de vez em quando parece que ele tá dando uma travadinha. Não, mas o áudio tá ok. Ah, então perfeito. Então atentos aí à isca, gente. Fiquem espertos que o movimento é ir à vida mesmo e deixar com esses pais que eles olhem para o próprio destino, para as próprias questões e Marcos, está me ouvindo? Agora ficou. Aí, voltou. Falar. Tá, perfeito. E aí, entrando agora no relacionamento de casais, né? Muitas pessoas perguntando Aí, sobre os espera. casais. E falaram de sogra também, né, Marcos? Esse problema da sogra é recorrente, escuto muito. Nossa, eu não aguento a minha sogra interferindo, porque ela quer ser a esposa do meu marido e tudo mais. Você quer falar alguma coisinha sobre isso? E, gente, vocês estão me ouvindo? Alguém pode escrever aí se estão me ouvindo? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Porque o Marcos ficou travado para mim, agora eu tô na dúvida. Ah, ele caiu. Ah, então vamos falando por aqui. Daqui a pouco ele deve voltar, acho que é na internet dele mesmo. Travou, né, gente? Para mim ele saiu totalmente da live, mas daqui a pouquinho ele volta. Com fé, ele vai voltar. Voltou, voltou. Peraí, deixa eu te achar aqui. Ai, ok. Gente, a internet é isso aí. Pelo menos não foi a minha, né? Senão ia encerrar a live. Voltou! É o clima. Ó, eu fiquei na dúvida se era a minha internet ou a sua. E aí eu mudei aqui o meu canal da internet. Eu acho que daí por isso que a gente caiu um pouquinho. Agora a gente descobriu, foi isso. Mas tudo certo. É sistêmico, é o tema, Marcos. Sogra. É. Gente, nada por acaso, né? Eu sempre falo assim, Nada. nada por acaso. E a gente também tem que respeitar tudo isso, né? Isso acontece e também traz uma mensagem. Então, tudo bem se a gente tem que dar uma pausa e retornar. Sim, 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 deu tudo certo. Eu não escutei sua pergunta ou seu comentário último. Eu vi que você falou alguma coisa da sogra. Sim, eu estava dizendo que como a gente teve o tema recorrente das sogras, se você quer falar alguma coisa, de repente, de uma observação nessas situações onde realmente existe um conflito entre as noras e as sogras. O que falaram das sogras? Era essa questão do relacionamento, da O dificuldade que do falaram relacionamento. isso? Que
que elas interferem muito. Na verdade, assim, elas se sentem enciumadas da relação com o marido, com a mãe, porque entendem que eles dão muita atenção para a mãe, ou a mãe que requer muita atenção do filho. Sim. Bom, mais uma vez, assim, é sempre sem aquela receita prontinha, olha, isso significa isso, aquilo significa aquilo, e nós precisamos sempre, claro, olhar como isso atua dentro do sistema. É claro que quando essas situações começam a ficar difíceis, né, existe aí algo que eu já falo, olha, peraí, existe alguém que não está no seu lugar. Vamos ver como está a ordem dentro disso daqui. Então, se essa mulher não se dá bem com a sogra e ela está buscando algo, vamos ver como é o relacionamento dela, por exemplo, com a mãe. Por que que eu digo isso? Porque existe um processo desse amadurecimento do masculino e desse amadurecimento do feminino. E no caso da mulher, essa mulher ela cresce, se torna uma mulher quando ela volta para sua mãe. Quando ela aprende com a sua mãe e toma tudo que tem da sua mãe. E quando ela faz isso, no geral, ela começa a se dar bem com as outras mulheres também. Já viu mulheres que também têm dificuldades de lidar com outras mulheres? Então, por isso que esse amadurecimento é importante, todo esse processo, para que ela possa também se dar bem com a sogra. Lá com a sogra. Essa uma dinâmica, né? Outra, evidentemente, é como é que esse filho está dentro desse relacionamento, né? Esse filho realmente cresceu e amadureceu e deixou esse sistema de origem nesse sentido de que ele está pronto para esse relacionamento? Ou ele ainda está preso de alguma forma lá atrás, como o que a gente chama do filhinho da mamãe? Então, qual que é o movimento do menino? O menino, todos nós nascemos e estamos ali primeiro momento com a mãe, não é? E depois de algum tempo, a gente vai para o pai. E o menino, ele vai para o pai e ele não volta para a mãe. Ele fica na esfera do pai até ele ir para a vida. E assim ele consegue desbravar e ele consegue ganhar a vida. Porque se ele fica na esfera da mãe, ele fica preso dentro dessa energia. E aí ela se casou com alguém que ainda é um menino. Com alguém que ainda não completou esse processo de amadurecimento, de receber essa energia toda que vem do pai e ir para o mundo e construir, inclusive, as suas relações. Essa é uma outra. Marcos. Travou de novo. Acho que esse assunto tá... Agora, gente, deixa aqui se vocês estão me ouvindo também. Eu acho que ele vai cair de novo. Ah, sim, Ju, você tá me escutando? Dá um joinha aí pra mim, pra eu ter certeza. Ah, ele caiu. Ô, Ju, concordo com você. Como mãe de um menino de 7 anos, vai ter que se policiar muito mesmo, porque existe um momento em que o filho, aliás, já está no momento, aos 7 anos, ele precisa ir para a esfera do pai. Sim, é importante, tá? E esfera do pai, gente, não necessariamente é esse pai, né? A gente fala muito que a gente precisa internalizar nas crianças que eles têm um pai e uma mãe. Ali foi a origem daquela criança, mas às vezes o pai não está disponível. E quando o pai não está disponível, precisamos entender que existe alguém que vai exercer essa função pai. Até queria que o Marcos falasse mais sobre isso, porque nem sempre... Olha ele... Esses pais estão disponíveis para isso. Vamos lá, agora vai, hein? Será? Marcos? Nossa, ótimo. Voltou! Thaís, o que está acontecendo?
Gente, desculpa aí se a internet. Eu não sei, hoje muitas pessoas estavam falando que por conta do tempo, tá ventando muito, não sei o que, a internet estava ruim. O frio, gente, o frio. Alguém tava. Mas, Vamos aquecer esse coração aí. vamos aquecer esse coração. Eu ainda falei, gente, hoje à noite vai ser quente. Mas tá tudo certo, Ah, foi super rapidinho. eu vi que alguém estava falando. Você Ah, estava falando dos filhos, né? Dos filhos homens voltarem para a esfera do pai, porque a maioria, né, desses casos, os filhinhos da mamãe ficam na esfera da mãe. E aí eu estava comentando aqui, foi bom que você entrou até para você esclarecer melhor sobre isso, porque tem alguns pais, por exemplo, casos de crianças ou meninos que perdem o pai muito cedo. Tá congelando a internet. De eu pais, dei de risada também crianças disso, que que eu vi esse perdem comentário. que perdem o pai muito cedo ou que os pais são indisponíveis. Então, como fazer esse movimento de entrega na esfera do pai quando esses pais não estão disponíveis? Ok. Primeiro, só para dizer que eu vi alguém falando, olha, vou ter que me policiar muito quando chegar a minha hora, né? Alguma A coisa minha nesse hora. sentido. O meu filho. Porque realmente esse é um movimento exigente da mãe, sabe? Da mulher, né? De liberar esse filho para que ele possa ir totalmente para essa esfera do pai. Para essa esfera desse masculino, dessa energia do masculino, que quando não tem esse pai ali fisicamente presente, eu digo fisicamente porque o pai sempre está, então é bem assim sutil quando mesmo que esse pai, por alguma razão, né, ou faleceu cedo, Uhum. né, como é que esse pai, será que esse pai não está? Ele não tem pai? Alguém fala assim, não, ele não tem pai. Isso. Quantas vezes eu já escutei isso? Não, ele não tem pai. E É. outras pessoas olham para essa criança, inclusive com esse olhar de pena, né, de que Uhum. não, ele não tem pai, coitadinho, ele perdeu o pai tão cedo. E aí a gente vem trazer justamente uma nova visão, né, que esse pai, ele está dentro dessa criança. Ele está dentro desse menino, ele está dentro dessa menina. Não tem como, né? Para nascer é uma junção desse homem e dessa mulher. Então, cada célula tem essa informação que vem do pai, que vem da mãe. E aí, olhar para essa criança como quem olha e vê o pai dessa criança nela. Isso traz uma força para essa criança. E se for para esse menino, também para esse menino. Essa força que vem do pai. E claro que, em tantos casos, outros cuidaram também dessa criança. Outros deram o suporte para essa criança e que trouxeram também essa energia que vem desse masculino para essa criança. Não como forma de substituir o pai, mas sim como Uhum. dar esse suporte, esse apoio, inclusive para esse pai, que se faz presente dentro dessa criança. Então, eu nunca falo, não tenho pai. Sim. Ah, ele perdeu, esse pai está. Esse pai não é ausente. Esse Uhum. pai está dentro dessa criança e pode ser acessado por ela em todos os momentos. Isso faz uma diferença na força de vida dessa criança. Perfeito. E Marcos, mas as mães, elas não conseguem exercer essa função, digamos assim. Aqui a gente falando, eu estou falando de uma forma bem didática, assim, para as pessoas entenderem. Então tá, o pai não está presente fisicamente, está dentro da criança, mas eu, mãe, dou conta de tudo. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai chegar um momento que esse próprio filho vai mostrar que essa mãe não dá conta desse tudo. Porque ele precisa ter o acesso e essa liberação para esse pai. Uhum. Essa mãe, então, muitas vezes acontece isso, né? Elas, claro, né, é uma boa intenção, né? Sim? Ela quer fazer tudo e quer dar conta de tudo, e aí vai chegar ali na pré-adolescência, essa criança começa a mostrar e fazer algo para dizer assim, disso você não dá conta. Tá. E aí quantos jovens, né, vão para, por exemplo, esse mundo das drogas, ou começa uma afronta, uma discussão, para dizer para essa mãe, ela não dá conta disso. E eu Uhum. preciso
de ter o acesso ao meu pai. Porque senão você quer encobrir e tomar esse lugar que é dele. E no meu coração, como filho, eu tenho lugar para vocês dois. Então, assim, por favor, né, mãe, permita que eu ame o meu pai também como eu amo a senhora. Então esse filho tem um lugar respeitoso e amoroso para os dois. E aí, quem sabe, quando essa mulher e essa mãe se dá conta disso, ela também pode finalmente liberar totalmente esse filho para que ele tenha o acesso no coração a esse pai. Ainda que ele não tenha a possibilidade de ter esse contato físico. Mas o caminho está liberado. E aí ele não precisa procurar o pai, porque senão ele vai ficar procurando o pai. E ele vai mostrar para essa mulher e para essa mãe que tem algo que é com o pai e não é com ela. Ai, que maravilhoso. Lindo demais. Obrigada, Márcio. Tenho certeza que essa sua fala vai tocar muitos corações, tenho certeza. Porque é uma situação que a gente vê muito e vê o amor dessas mães também por esses filhos. Sim, não, olha, isso. Nossa, muito bom que você disse essa palavra. Tudo isso é por amor, gente. Então, não é que a mãe está fazendo por mal, ou que o pai está fazendo por mal, porque da mesma forma que a mãe, vou falar no geral, tá? A mãe que segura o filho, o pai que segura a menina, no geral, tá? Tô falando no geral. E eles fazem isso por amor, por um grande amor. Com uma vontade de proteger essa criança, esse filho, essa filha, quando esse grande amor se manifesta, quando esse filho pode amar o seu pai e a sua mãe por igual. Amar o seu pai e a sua mãe por igual. E aí esse filho não precisa tomar partido de ninguém, não precisa entrar na relação desse homem e dessa mulher, e pode viver a própria vida. É isso que acontece. Aí o filho fica liberado para viver a própria vida. Então eu sei que às vezes é exigente, sim. Especialmente aí, vamos colocar, porque eu vi comentários das mulheres. Mas veja você como mãe, né? Veja você como mãe, como é se seu filho chegar para você e falar essa frase assim: por favor, mamãe, me permita amar o meu pai. No meu coração eu tenho um espaço para você, mamãe, e para você, papai. E aí veja o que acontece. O que isso gera nessa mãe. O que isso gera nesse filho. Porque esse filho precisa tomar essa decisão também. De ir para a mãe e de ir para o pai. De ter essa mãe, de ter esse pai. Sim. Se alguém que é mãe fez isso aí, me diga aí o que aconteceu. Isso. Compartilhem aqui. E Marcos, ai meu Deus, já são 10 para as 9, mas a gente vai chegar lá. Onde nós vamos chegar? De casais, vamos meio que focar um pouquinho só no que as pessoas falaram. E eu achei uma pergunta super interessante dessa questão de morar junto e não casar, não tornar oficial aquela união. O que você percebe com essa fala? Ela colocou aqui a Juliana, sinto paz, só fazendo um parênteses. Maravilha. Tá, eu acho que ela está falando sobre escutar isso do filho, né? E assim, Juliana, e se alegrar, né, que esse filho tem esse caminho aberto, tanto para você como mãe, tanto para o pai. Quando você diz isso dos casais, não é? E aí eu vou sempre reforçar, tá? Sem aquela receita, mas sim para verificar o que atua. Agora tem algo muito forte nisso. Tem algo muito forte. E inclusive você que é do direito, nós somos, né? Também sou do direito. Veja só, quando essas pessoas apenas se juntam, né? Que é assim que fala, se juntam, vão morar juntos. Ou às vezes agora nem moram juntos, né? Ou nem moram juntos, não tem mais essa convivência juntos. E isso faz parte do crescimento entre casal, não tem como, esse conviver juntos. Quando você casa ou não casa, né? Papel, cartório, veja que até para você se separar é mais difícil, não é? Se você formaliza isso, porque se você simplesmente foi morar juntos é um pouco mais fácil. E em algum momento, eu não sei se foi o Bert que falou isso, eu acho que foi o Bert mesmo.
ele diz assim, essas pessoas que não desejam formalizar, não é? E mostrar essa vida em comum realmente concreta, estão procurando uma outra pessoa melhor. Ainda lá no fundo, procuram uma outra pessoa melhor. E por isso não tiveram essa coragem de dar esse passo e realmente formalizar essa relação. Agora, como eu disse, nós precisamos ver como isso atua dentro dessa relação. Porque se a gente for olhar assim superficialmente mais uma vez, é claro que vai falar, ah, nossa, mas agora a sociedade evoluiu e as relações são assim, mais fluídas e tal. Veja como é isso na alma, né? Veja como isso atua no seu corpo. Porque às vezes quando essa verdade vem, a pessoa, nossa, o próprio corpo responde como quem ansiava por algo que ainda não se concretizou. E eu já vi muito isso acontecer. Casais que depois de tomar consciência disso, de 20 anos, né, que estavam morando, resolveram formalizar essa união. E porque sentiram o peso nesse ganho que se vem também com a formalização dessa união. Sim. E talvez isso tenha até gerado essa pergunta. Depois eu fiquei pensando nisso. Porque se fosse algo tão assim, que passasse desapercebido nessa relação, talvez essa pergunta nem tivesse acontecido, né? Então tem algo justamente. já mexendo ali dentro com isso. E você percebe como fica, assim, por mais que não exista uma inquietação constante, fica algo assim, puxa, mas tem uma dúvida aqui, não tem uma certeza aqui, isso não me incomoda, mas também não me traz paz totalmente. E aí esse é um grande sinal de que existe uma questãozinha aí que você precisa olhar e que você precisa ainda dar um espaço para isso. Sim, perfeito, perfeito, obrigada. E também a questão de honrar os relacionamentos anteriores, porque quando acontece um divórcio, acontece uma separação e que a gente chega em um novo relacionamento e acha que nós somos as melhores, que tudo que veio antes não presta. Eu agora vim para resolver a vida aqui deste homem. E aí como que fica esse olhar, né? Esse é um olhar precioso dentro da constelação. Né? Se dar conta da importância desses relacionamentos, desses parceiros, dessas parceiras anteriores, e o quanto é importante respeitá-los. Para que, inclusive, não haja uma identificação futura do seu próprio filho com esses parceiros anteriores, porque isso também pode acontecer. Quantas situações em que esse filho se identificou com algum parceiro ou parceira interior que foi deixado, que foi largado e ainda existe muito rancor, muita raiva. Aquela situação não foi resolvida. Não houve uma despedida amorosa. Não houve uma despedida respeitosa. Então, que bom que se a gente pudesse imaginar todos, né? Faça esse exercício, assim, como se você fosse fazer como um exercício mesmo. Imaginar todos esses parceiros que você teve, esses que foram importantes, e mesmo aqueles que você pense assim, ah, não, isso aí foi lá na minha adolescência, e foi só uma brincadeira. Talvez não tenha sido só uma brincadeira, e talvez sim ele tenha trazido, ou ela tenha trazido, algo muito importante para dentro da sua relação. Então, olhar para todos eles, para todas elas que passaram pela sua vida, e talvez a gente possa, inclusive, dizer assim, intimamente para nós, olha, com cada um de vocês eu fui um pouquinho mais completo, um pouquinho mais completa. Vocês também me trouxeram algo. E agora eu também posso seguir assim como vocês podem seguir. Então é só realmente agradecer por essa relação e por aquilo que foi vivenciado. Ainda que tenha acontecido coisas tão difíceis, mas em algum momento vocês se uniram, em algum momento vocês se entregaram um ao outro. E aí nós podemos também agradecer por isso, e por tudo que eu recebi, e por tudo que me tornei. Não é? Também com essas relações, elas nos fazem crescer para outras relações.
E se olhamos para todas elas de forma respeitosa, também ficamos livres para essas relações que podem vir, que podem chegar. Não é necessário ficar preso em uma relação lá atrás. Ainda que seja, como eu disse, na raiva, no sofrimento, na angústia, na dor. Mas sim, abrir esse espaço para essas novas relações. E entrar em ressonância, então, com uma nova relação que também pode chegar para você. Porque agora você realmente está livre para essa relação. Você realmente deixou aquele espaço que estava ocupado por esse ex-parceiro ou por essa ex-parceira. E Marcos, você acha que isso vai complementar o grande finale, que é a pessoa que falou que está tanto tempo sozinha e não se relaciona. Então, talvez essa despedida não tenha sido feita assim, digamos, com o coração totalmente aberto. Isso, faça essa despedida, faça isso. E alguém já colocou ali, para mim é complicado. Não, é complicado para todo mundo. Não é fácil assim para todos, né? Para alguns mais, para outros menos, sim, mas que você tenha essa percepção e possa olhar com esse respeito. Né? Olhar para todos eles, porque tem alguns ou algumas que eu nem quero olhar, que eu quero já de plano afastar. Não, esse aqui não me trouxe nada, essa aqui não me trouxe nada, ou essa não foi importante, ou esse não foi importante. E o exercício é justamente que você agora se permita trazer a consciência que todos eles, que todas elas são importantes. E com relação ao que você disse dessa disponibilidade, né? Sim, fazer essa despedida, olhar para todos eles, e também aí a gente pode ir além, né? Eu preciso olhar, além de olhar para todos esses parceiros e parceiras anteriores, olhar também para esse meu sistema de origem, para o que me trouxe através dos meus pais, se eu já consegui tomar, receber tudo isso que vem da minha mãe, receber tudo isso que vem do meu pai, amadurecer nesse processo que vai da criança até o adulto, e aí sim, ser esse homem, ser essa mulher que está pronto para assumir um relacionamento. E aí, quem sabe algo novo possa chegar. Apareça. E é bem importante você falar, porque às vezes esses movimentos de tomar o pai e a mãe não necessariamente tem relação com pessoas que não se dão bem com os pais, porque tem gente que fala isso, mas eu me dou super bem, eu com a minha mãe e meu pai tá tudo certo, e aí acontecem essas coisas na vida, que é o momento onde a gente pode se dar conta mesmo, peraí, não tem a ver com isso. Não. Aliás, muitas vezes esses, né, ou essas, ou esses, que falam, mudou muito bem com meu pai, muito bem com a minha mãe, né? Tanto que eu casei com a minha mãe, tanto que eu casei com meu pai. E aí não tem espaço para esse novo relacionamento. E é justamente se dar conta de que ali com o pai e com a mãe, nós somos os filhos. E crescemos com eles quando tomamos tudo que eles têm para nos dar como pais. Como parceiros, são outros ao longo da vida que podem chegar, inclusive, depois que eu recebi o que a minha mãe me deu, o que o meu pai me deu. E aí sim, agora, um homem e uma mulher como parceiro na vida. Olha, daria pra gente... eu falei muito rapidinho aqui, porque é instigante isso daí, né? Amém, Juliana, amém, né, Juliana? Colocando aqui amém, a Ana, verdade. É isso, gente. Olha, o Marcos trouxe aqui todas as observações possíveis para, pelo menos, vocês começarem a fazer uma reflexão diferente do contexto que vocês têm vivido, das coisas que têm acontecido. Então, olhem com amor para tudo isso. Façam esses exercícios que ele trouxe aqui de uma forma sucinta, mas extremamente profunda. Se conectem com isso, que eu tenho certeza que virão grandes descobertas. Eu tenho certeza. Ótimo, Thaís. Muito obrigado aí pelo encontro. Né? Tivemos aí aquelas idas e vindas, mas é isso também, né? Nas relações e saber reconstruir isso, fazer algo novo. Então eu agradeço as pessoas que estiveram conosco, colocaram aí os seus comentários, suas perguntas, e fico à disposição, viu?
Se tiverem dúvidas também, quiser perguntar algo depois, fique à vontade, pode perguntar. Um beijão aí Obrigada, para Marcos, pelo todos. teu sim. Obrigada pela tua disponibilidade. Incrível, assim, você é muito generoso e eu sou imensamente grata por ter esse momento aqui com você. E espero que venham outros encontros e que a gente possa falar aqui sobre muitos outros assuntos. Eu te admiro muito, seu trabalho é incrível. Você é um professor assim, nota 1000, gente. Obrigada, Marcos. Um beijo para você, um beijo para todas as pessoas que estão conectadas e quem vai assistir essa live depois também. Um grande beijo a todos. Eu Fiquem que bem, bom agradeço, cursinho querida. aí para vocês. Beijão, gente. Obrigado mais uma vez. Beijo, Tchau. obrigada. Tchau, tchau.